Oi galera, tô de volta com mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vim gravar o meu relato de parto pra vocês. Pra contar esse relato pra vocês, eu vou ter que começar a história desde quando eu descobri que eu tava grávida. Eu fiz o teste, descobri que eu tava grávida e decidi fazer o primeiro ultrassom. Nisso que eu fui fazer o primeiro ultrassom, como eu acompanhava a minha menstruação toda certinha no aplicativo, eu já sabia tudo certinho, as datas que ela tinha vindo, o primeiro dia, o último dia eu acompanhava tudo certinho. E eu tinha parado de tomar anticoncepcional, porque eu já tinha decidido que eu queria engravidar, e aí aconteceram alguns problemas também que eu tive que ficar internada, enfim, eu acabei parando de tomar. Nisso que eu parei, no dia do primeiro ultrassom, o médico me perguntou essa data, se eu tinha certeza da última menstruação, que foi dia 27 de janeiro, o primeiro dia, e eu fui e falei pra ele. Quando ele fez o ultrassom, ele falou assim, olha, a sua data não tá batendo com a data que tá aparecendo aqui pra mim, porque o feto, ele ainda tá dentro da vesícula vitelínica. Essa vesícula, ela tem que sumir, se eu não me engano, com 7 semanas ela some, só que a minha ainda tava lá. E pelas datas que eu tinha, eu já tava com esse período, só que na verdade, ele falou que eu tava com 3 semanas. E aí eu não entendi nada, enfim, aí fui fazer o pré-natal e aí o médico falou que eu poderia acreditar na minha data, já que eu tinha certeza dela. Aí acreditei na minha data, só que lembrando que tava dando diferença de 3 semanas, do primeiro ultrassom para a data da menstruação. Aí beleza, chegou no final da gravidez, eu comecei a passar muito mal. E muito mal não, Comecei a passar mal, senti muitas contrações, que na verdade eram as contrações de treinamento, começava a sentir dores, que pra mim já tava na hora, só que mal sabia eu que não chegava nem perto da dor do parto, E aí, pra quem não sabe ainda, eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais que chama Rio Vermelho, e os meus pais moravam em Belo Horizonte, e aí eu decidi ganhar o Davi lá. Como eu tava passando mal, a minha mãe ficou preocupada e ela decidiu vir me buscar antes da hora, pra não acontecer nenhum imprevisto aqui. E aí, ela me buscou em setembro. Eu tô com meu celular aqui pra eu ver as datas certinhas e falar pra vocês. Eu fui pra BH no dia 27 de setembro de 2020. Eu pensava que eu tava com 36 semanas, por isso que a minha mãe veio me buscar nessa data, Na verdade, não é que eu pensava que eu tava com 36 semanas, porque como eu expliquei que eu estava acreditando na data da última menstruação, eu tinha certeza que eu tava com 36, mas na verdade eu estava com 33 semanas pela data do primeiro ultrassom. Chegando lá em BH, eu decidi fazer vários outros ultrassons particulares, pra ter certeza, fiz mais exames particulares e fui continuar, meu pré-natal normal, e os médicos que eu tava fazendo lá me pediram vários outros exames que eu não tinha feito aqui na minha cidade ainda. Nisso, os médicos de lá me falaram que eu poderia acreditar sim na data do primeiro ultrassom, porque ela é a mais certa de todas, mais certa do que a data que eu tinha. Aí eu fui e eu fiquei decepcionada, entre aspas, porque até então eu tava com uma expectativa de data e acabou adiando para 3 semanas, que na verdade era a data certa. E aí eu passava mal e eu ia no médico, porque toda dor que eu sentia diferente, eu ia pro hospital, porque eu achava que já tava na hora. Como minha mãe teve 3 filhos de parto cesárea, ela não sabia quais eram os sintomas de um parto normal, Porque ela não chegou a sentir, que os dela foram todos marcados. E aí eu cheguei aí no hospital umas 5 vezes, sem brincadeira, umas 5 vezes, porque todo sintoma que eu sentia, eu tinha certeza que era. Se vocês escutarem um barulhinho atrás do vídeo, é o Davi, que ele tá com a minha irmã e ele fica conversando. E aí, continuando, eu fui nos médicos e aí todos me falaram as datas certinhas. E até então, eu ainda tava na dúvida se eu ia escolher uma maternidade pública. Eu pensei na possibilidade de pagar para fazer a cesárea. Aí eu falei, está nas mãos de Deus. Deus sabe o que vai fazer e onde que eu tiver que ir, pro hospital que eu tiver que ir, ele vai me mandar no final. E aí eu fui para vários hospitais, fui conhecer algumas maternidades públicas de BH que são muito boas e acabou que eu cheguei na maternidade Santa Casa. Eu cheguei aí lá 2 vezes passando mal e aí os médicos falaram que ainda era cedo para eu começar a me preocupar. Por fim, eu decidi aceitar tudo que os médicos estavam falando, parei de ficar ansiosa
E aí comecei a ficar mais calma, mais tranquila e aceitar que ele ia vir na hora que ele quisesse vir, na hora que Deus quisesse que ele viesse, né? Aí eu cheguei aí nessa maternidade 2 vezes e a médica falou pra mim, com 40 semanas você vem aqui que a gente vai fazer o cardiotoco e vai ver se tá tudo certinho com o bebê. Aí se caso estiver certinho, com 41 semanas a gente vai induzir o parto normal. Aí eu fui com 40 semanas, fiz o cardiotoco, tava tudo bem, tudo certinho. Isso foi numa quinta-feira. Na outra quinta-feira era dia 19 de novembro, que eu estava completando 41 semanas. Eu fui no hospital de novo, fiz como eles falaram, né? Acordei cedo, me arrumei. Cheguei no hospital, era 7 horas da manhã. Fiquei esperando para eles me internarem. Eles me internaram 10 horas da manhã. Eles me informaram todo o procedimento que ia ser feito. Eles iam colocar os comprimidos, né? Quando eles colocassem os comprimidos, eu teria que começar a ter mais contração e dilatação. Eles colocaram o primeiro comprimido meio-dia. Nisso que eles colocaram o primeiro comprimido, eu comecei a sentir algumas dores, mas nada além do que eu já estava sentindo. E as dores começaram a aumentar, né? Normal. Até então tava tudo bem. E 4 horas depois, era a hora do segundo comprimido. Aí a médica colocou o segundo comprimido, 3h40 da tarde, e as contrações começaram a aumentar. Nisso que começaram a aumentar, a médica falou assim, olha, como tá aumentando, né, bastante, pode ser que a gente não precise colocar o terceiro comprimido e que você já vai evoluir pro parto. Aí eu falei, ai, beleza, né? Se for essa dor aqui, então eu aguento. Tava plena, achando que era só aquilo ali que eu ia sentir. Como as dores estavam começando a aumentar bastante, eu decidi fazer tudo que aliviava, né? Fazer exercício naquela bola, que eu acho que é de, não sei se é bola de pilates, aquela bola lá que vocês... Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Aí fiz os exercícios lá e fui pro chuveiro. Nisso que eu fui pro chuveiro, eu pensei que ia evoluir, né? Porque todo mundo fala que quando você vai pra água quente, evolui mais ainda pro parto normal, você começa a sentir mais contração e mais dilatação. Fui pro chuveiro 7 horas da noite. Nisso que eu fui pro chuveiro, em vez de aumentar as dores e evoluir, elas diminuíram. Aí eu falei, ah, pronto, né? Porque eu pensava que tava evoluindo, mas na verdade voltamos pra estaca zero, né? E 9 horas a médica passou lá, porque até então, se fosse seguir nas 4 horas certinhas, eram para ter colocado o primeiro comprimido meio-dia, o segundo 4 horas, né, que foi colocado, e o terceiro, se eu não me engano, era 8 horas da noite. Só que aí, como deixou passar esse tempo e não tinha colocado, ela falou assim, olha, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E aí, nesse período de tempo, toda hora eles vinham para olhar os batimentos cardíacos do Davi, para ver se estava tudo bem, olhava os meus batimentos, fazia um exame de toque para ver se estava tudo certinho, né? Até então estava tudo bem. E às 10 horas da noite eu já estava com 4 centímetros de dilatação. E um detalhe que eu não comentei é que eu já estava dilatando desde as 37 semanas. Eu dilatava 1 centímetro, aí depois 2, 3. Eu internei com 41 semanas e 3 centímetros. Então, assim, às 10 horas da noite com 4 centímetros é pouco, né? Porque como eu já estava dilatando algumas semanas antes, então, né, era pouco. Porque já tinham colocado 2 comprimidos. Meia-noite e 57, como não tinha colocado o terceiro comprimido, ela decidiu colocar o soro de ocitocina, né? Que ele ainda é mais rápido do que o remédio, mais forte. Gente, na hora que ela colocou esse soro, eu nem sei explicar o que eu senti. É assim, horrível, eu não sei explicar a dimensão da dor que eu senti. Eu não quero assustar ninguém, você que tá grávida, não, mas assim, é a pior dor que eu já senti na minha vida. Foi passando e eu achando que eu ia morrer de dor. Depois que colocaram o soro, eu dilatei mais um pouco e às 4h40 da manhã eu tinha dilatado 6 centímetros. Só que a dor tava insuportável, eu não tava aguentando mais. Eu tentei de todas as formas fazer tudo que eu podia, né, que eles me indicaram a fazer. Fiquei agachada, fiz exercício na bola, fui pro chuveiro, só que nada disso já estava adiantando mais. 4h40 da manhã, eu pedi para eles me darem anestesia, porque como eu via vários relatos de parto, pesquisei bastante, eu sabia que tinha uma anestesia que você poderia pedir, que ela não, tipo assim, não paralisava, né, que é a anestesia da cesárea.
mas que você poderia pedir caso você não estivesse aguentando de dor. E como eu cheguei nos 6 centímetros às 4h40 da manhã, a médica falou assim pra mim: não, vamos ver se você consegue chegar até 7, que aí a gente pede o anestesista a gente chama o anestesista, pede ele pra te dar, né, anestesia, pra ver se você consegue evoluir mais um pouquinho. E aí eu falei: não aguento chegar até os 7, eu não sei nem se vai demorar, se vai ser rápido. Pedi, implorei pela anestesia, eles me deram anestesia. Aí eu tive meu momento de me recuperar, fui me recuperando da dor e fiquei plena novamente. Ótima. Só que mesmo assim eu fazia força, né, pra tentar dilatar mais, ajoelhar, fazer exercício. Depois que passou o efeito da anestesia, de novo, aí parece que vinha 10 vezes pior do que já tava antes. Eu fui e lá tentava fazer força, ajoelhava, agachava, nisso trocou o plantão. Nisso que trocou o plantão, veio um outro médico e ele me ajudou a ficar numa posição que facilitasse mais ainda. Aí eu fiquei tipo meio agachada, segurei na maca e fazendo força. Eu fui evoluir para 8 centímetros. Quase morrendo de dor de novo, fui e decidi pedir mais uma vez anestesia. Essa segunda anestesia foi 6h30 da manhã. Fiquei plena de novo. E nisso, gente, algumas pessoas falaram assim: nossa, por isso que seu parto demorou muito, porque você pediu anestesia e aí, em vez de você evoluir, parou naquilo ali. Só que a anestesia, ela alivia a dor, mas você continua sentindo a contração e você faz força, e isso ajuda. Porque você consegue fazer muita força, mas você não tá sentindo a dor. E nisso eu fui evoluindo mesmo com a anestesia. Passou o efeito de novo, aí de novo quase morri. E nisso foi ficando cansativa, eu fui ficando exausta, não tava aguentando mais. Eu implorava para eles fazerem a cesárea e aí eles foram deixando. 8h10 da manhã eu já estava com 9 centímetros de dilatação. E eu implorei de novo pela anestesia, pela terceira dose de anestesia. A médica foi e falou assim: olha, o anestesista tá em um outro parto. Você vai ter que esperar ele terminar esse outro parto para ele te dar anestesia, a gente levar para a sala e ver o que a gente vai fazer, porque já vai dar quase 24 horas que colocaram o primeiro comprimido e você não pode ficar aqui nessa situação, porque é perigoso para você e para o bebê. Aí eu comecei a ficar mais aliviada, porque eles iam fazer alguma coisa, porque até então eu tava ali sofrendo e nada acontecia. Eu acho que demorou até demais. 9h da manhã, eles me levaram pra sala de parto, né? Aí o anestesista já tinha acabado o outro parto que ele tava acompanhando. Eu tomei anestesia 9h e continuamos tentando o normal. Aí eu comecei a fazer força, né? Me colocaram naquela maca lá com a perna aberta, comecei a fazer a força e nisso assim, já tentando o parto normal. E o Davi, ele já tava virado tudo certinho, só que ele não tinha encaixado ainda. Ele tava um pouco alto, porque ele foi descendo, só que em vez dele descendo retinho pra encaixar pra ele nascer, ele desceu meio torto. Quando a médica viu que ele tava descendo, ela já sentia a cabeça dele, só que aí ela olhou lá na hora de fazer o toque e ela viu que ele tava meio virado. Ela falou assim: olha, ele encaixou, mas ele não encaixou certinho, ele encaixou virado. Aí você vai tentar fazer força de novo, a gente vai ver se ele vai descer mais um pouco. Se caso ele não descer, a gente vai ter que fazer a cesárea. Nisso, eles foram medir os batimentos dele e viram que ele tava ficando bem fraquinho. A médica falou alguma coisa no ouvido de uma outra médica que tava lá. Gente, foi assim, parece que ela falou uma palavra mágica lá, que eu não entendo o que é, que na hora que ela falou isso, entraram 500 médicos na sala, começaram a fazer uma barulhada e arrasta um negócio pra lá, arrasta pra cá, traz uma maleta cheia, parece uma maleta de ferramenta, que eles tacaram lá, bisturi, tesoura e não sei o que, eu não entendendo nada que tava acontecendo. Aí falaram assim: ai, vamos fazer a cesárea, me levantar, deram anestesia, eu deitei, tacaram um pano em mim, uma bagunça, coisa de doido. Eu falo assim, gente, mas, nosso Deus, agora eu falo normal, mas foi uma experiência muito estranha. Uma palavra que eu tenho para descrever esse momento foi muito estranha, uma sensação ruim que eu senti naquela hora, porque eu vi o desespero dos médicos e eu não tava entendendo nada. Eu só queria que meu filho nascesse ali bem,
com saúde, que eu ficasse bem também. Aí foram começar a fazer cesárea. Nisso que eles começaram, né, eu já não tava sentindo mais nada. E começaram, aí cortaram. E eu só escutei a médica falando assim: ele tá muito encaixado, não tô conseguindo puxar ele. E me sacudiram. Gente, horrível a sensação, horrível. Me sacudiram pra tentar tirar ele, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei com medo dele estar ali, sem ar, e acontecer alguma coisa com ele, né? Porque como ele tava muito encaixado e tava demorando pra eles conseguirem tirar ele, comecei a ficar com medo. Aí eles foram e conseguiram tirar ele. E aí eu fiquei aliviada, aí eles falaram, nasceu, 10h16, eles falam lá, né, na hora que nasce, e ele não chorou. Ele não chorou e eu só escutava aquele líquido fica, né, nele, até eles tirarem, e eu escutava um barulhinho, só que ele não tava chorando. E eu comecei a perguntar aos médicos, por que ele não tá chorando, o que tá acontecendo? E eu tentava mexer, só que não dava, obviamente, eu tava anestesiada, porque a minha vontade era de levantar dali e ver o que tava acontecendo com ele. Por fim, ele chorou. Gente, na hora que ele chorou, nossa, eu só consegui agradecer a Deus por tudo ter dado certo, porque eu passei, nem sei descrever a sensação que eu senti. Eu passei momentos, assim, muito difíceis, que eu lembro agora, eu não sei, eu não tenho palavra para descrever o que eu senti naquele dia todo que eu fiquei ali. Eu só senti um alívio grande de terem tirado ele e ele ter nascido com saúde. Eu só comecei a agradecer a Deus e eu chorei, meu marido chorou, graças a Deus, gente. E ele não saiu de perto de mim em momento nenhum. Por ser época de pandemia, eu fiquei com medo, né, dele não poder ficar comigo, assistir o parto, mas graças a Deus, o único momento que ele saiu de perto de mim foi para vestir a roupa para entrar no centro cirúrgico, mais nada. Ele ficou perto de mim e me deixando muito mais tranquila, né? Depois que o Davi nasceu, eles me deram ele e eu fiquei com ele lá, primeira hora de vida dele, eu fiquei com ele mamou. Nossa, foi incrível. Peguei ele porque ele já tava inquieto lá com a minha irmã, né, filho? E continuando, depois desse momento que aí foram me costurar, eu senti uma sensação como se eu fosse morrer. Não sei explicar se foi efeito da anestesia, que eu olhava para cima, né, via aquele teto branco, aquelas luzes. Não tem explicação. Eu acho que quem já passou por isso, eu acho que vai me entender, vai entender o que eu tô querendo dizer. Algumas pessoas até podem pensar que é exagero meu, o que eu tô querendo dizer, mas foi isso que eu senti. Hoje em dia eu olho essa história toda que aconteceu comigo e eu só consigo agradecer a Deus por eu ter ficado bem, o Davi ter nascido bem e saudável, graças a Deus, gente. Porque são tantos casos, né, de bebês que sofrem e que não resistem ao momento do parto por causa disso, porque demoram muito para fazer o parto. E graças a Deus com a gente deu tudo certo, foi tudo bem, ocorreu tudo bem. Então é isso, gente, esse é o meu relato de parto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo contando como que foi depois que eu saí do hospital, se foi difícil, o que eu senti, se eu passei mal com os efeitos da anestesia, eu conto tudo certinho pra vocês. Agora eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo, compartilhem essa história com seus amigos, para eles assistirem também e verem o que eu passei. E agora eu vou fazer o Davi dormir, porque ele já tá com soninho. Tá com soninho, né? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.